Antes de falar ou apresentar para vocês as 7 liberdades, eu quero contar quem eu sou e como esta visão das 7 liberdades nasceu de forma muito breve. Eu sou angolano, nasci numa senzala. Até os meus 8 anos, cresci com a minha avó numa aldeia longe do município e nós sobrevivíamos do que a natureza oferecia: pesca, da caça, da recoleção. E de noite, quando tudo estava escuro, nós não tínhamos vela, não tínhamos energia e usávamos candeeiros tradicionais ou simplesmente archotes de capim queimado. E eu cresci à minha volta contemplando muitas desgraças, separações de famílias, poligamia, carência, mas dentro de mim havia algo que dizia sempre assim: eu não nasci para repetir padrões de vida dos meus pais, ou simplesmente, se preferires, história que os meus pais viveram, mas para escrever uma nova história. E foi assim que nasceu as liberdades que eu conquistei ao longo do tempo. A liberdade espiritual, quando eu descobri que dentro do meu quarto, ou mesmo andando em qualquer lugar em que esteja, eu posso clamar por Deus em nome de Jesus. A liberdade emocional, eu compreendi que a minha história não deve ser escrita por intermédio de traumas que eu passei. A liberdade relacional, quando decidi que eu devo ser marido de uma só mulher e dar um legado positivo para a minha descendência. Essas experiências pessoais se tornaram meu laboratório de vida. Foi aí que nasceu o MEC, Método Expert de Coaching. Criei também a Academia de Desenvolvimento Pessoal, o MEC, que já ajuda centenas de pessoas em Angola e fora da Angola. E dentro dele estão as 7 liberdades da prosperidade. Essas 7 liberdades não são teoria, são realidade, fruto de cicatrizes, fruto de superação, situações que eu passei, venci, e eu quero partilhar contigo a poder vencer o que neste preciso momento você está a passar, de problemas, de desafios, de querer conquistar. Se você quer saber mais, não deixe de assistir o próximo vídeo. Siga-me, partilhe e comente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Como está a sua vida espiritual? Você sabe, a liberdade é prosperidade. Prospera quem é livre. Você percebe por que muitas vezes é difícil as pessoas prosperarem? Pelo fato de não compreenderem sua identidade. E a identidade, ela é compreendida quando você reconquista ou conquista a sua liberdade espiritual. Isto é, de modo integral, se reconectar com a fonte geradora da vida, que é Deus. Eu não estou a falar de religião. Eu estou a falar de você ter comunhão com Deus, passar tempo com Deus, depender de Deus e reconhecer que Ele é seu Criador. Criou você segundo sua imagem e semelhança. Deus não aceita derrota. Deus jamais perdeu alguma batalha. Então é para isso que Deus criou você, para vencer. E você não consegue vencer porque você está longe dele, ou também porque você, para ir até ele, depende de terceiros. Já viu pessoas que, para poderem viver, dependem de migalhas? O seu Criador não fez você para depender de migalhas. Dependente emocional, um dependente relacional, um dependente financeiro, um dependente inclusive espiritual. Você não pode depender de outras pessoas para você se comunicar com o teu Criador. Independentemente da condição em que estiveres, do lugar em que você estiver, quem seja você, se você clamar por Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus te ouve e Deus te atende. Este privilégio é única e exclusivamente dado a nós como seres humanos. Os anjos não têm esse privilégio. Então, meu amigo, o meu convite é para você conquistar a sua liberdade espiritual. Passe mais tempo com Deus, orando em todo momento, meditando na sua palavra, fazendo atos de caridade. Resgate da sua liberdade espiritual
começa com ação. Se você gostou do conteúdo, a próxima abordagem é sobre liberdade emocional. Eu te convido a comentar, a partilhar e a estar atento para o próximo vídeo. Esta viagem das 7 liberdades, falamos sobre a liberdade espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a liberdade emocional. O poder de governar o interior. Quem pode governar o interior? Quem olha para fora vive muitos sonhos. Quem olha para dentro vive um despertamento maior. Hoje nós vivemos num século em que mulheres e homens estão numa corrida frenética à procura de bens materiais. Pessoas que andam em bons carros, têm melhores casas, mas estas pessoas estão presas internamente, estão cheias de ressentimento, de depressões, de frustrações, de rancor, de ira, de reservas contra elas mesmas e contra outras pessoas que não conseguem perdoar. Tudo isto impede estas pessoas de viver em paz. Será que esta pessoa é você? Quantas vezes você foi a uma entrevista de emprego e a pessoa menos capaz tecnicamente foi selecionada e você não? Quantas vezes você já ouviu história de pessoas, ou isto aconteceu contigo, você estudou lado a lado com alguém que era menos inteligente e hoje ela está melhor do que você? Você hoje pode ir às maiores feiras mundiais de negócios, pode ir para a China, Japão, Dubai ou Estados Unidos. Hoje, a preocupação maior dos CEOs não são pessoas tecnicamente bem posicionadas, somente. Donos de grandes empresas multimilionárias estão a olhar para gente que tem um índice maior de inteligência emocional. Nós vivíamos num período em que dava-se maior relevância ao coeficiente de inteligência em detrimento da inteligência emocional. Mas na década de 80, o mundo corporativo, e não só, começou a olhar de modo muito diferente para questões emocionais. Pessoas que relacionam-se positivamente, pessoas que sabem trabalhar sob pressão, comunicação com clareza, pessoas que podem inspirar confiança e construir relacionamentos duradouros. Isto é inteligência emocional. E eu sempre disse, depois da espiritualidade, o que impede da pessoa prosperar é falta da liberdade emocional. Daniel Goleman, ele chega à conclusão de que as pessoas que conseguem gerenciar suas emoções são mais felizes, mais saudáveis e bem-sucedidas. E não é uma questão somente de motivação ou autoajuda, mas a verdade é que a maneira como você gerencia suas emoções determina a qualidade dos seus relacionamentos, suas decisões, sua saúde em todos os aspectos e sua performance. É uma realidade angolana. Hoje nós vemos grandes mulheres, grandes homens que ostentam status social invejável, mas estas pessoas, por falta de capacidade de reconhecer e gerenciar suas emoções e as emoções das pessoas que estão à sua volta, perderam suas famílias, perderam seus negócios, perderam seus relacionamentos, perderam a prosperidade que tanto procuravam e desejavam. Mas eu trouxe uma boa notícia para vocês. Assim como os músculos podem ser treinados, também as emoções podem ser educadas. A liberdade emocional não é sorte, nem privilégio, é disciplina, é treino. E todo treino de vida exige prática, consistência e coragem de confrontar a si mesmo. A liberdade emocional é a chave para quebrar as correntes que te aprisionam. É a capacidade de sentir profundamente sem ser escravo do que se sente. É transformar medo em prudência, raiva em energia criativa, tristeza em aprendizado, alegria em combustível de vida e para a vida. Se você quiser saber mais sobre esta liberdade, comente aqui, entre em contato conosco. Não deixe de acompanhar o próximo vídeo sobre mais uma liberdade. A liberdade integral.
tenho a certeza que você vai amar. Estamos juntos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Depois de falarmos da liberdade espiritual, liberdade emocional, vamos falar sobre a liberdade integral. O que é isto, liberdade integral? Deve existir uma harmonia entre a mente e o corpo. Exatamente. A mente é o guia do corpo todo e o corpo é o veículo que procede de acordo à direção que a mente vai dando para o corpo. A escritora norte-americana Ellen White diz que 90% das doenças que o homem padece tem sua origem na mente. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também o é. O estado da mente afeta a saúde do sistema físico. A Bíblia diz que, como você pensou na sua mente, você é. A programação neurolinguística tem um pressuposto que diz que mente e corpo, ou corpo e mente, fazem parte do mesmo sistema. O que significa que existe uma relação e interdependência entre a mente e o corpo. É a mente que nos permite, através dos circuitos neurais, a gente viver, falar, caminhar, fazer escolhas. Toda a nossa vida é baseada, antes de exteriorizarmos isto, ou antes de se manifestar no corpo todo, começa na mente. Através do cérebro, a mente torna-se o comando do corpo todo. Mas esta mesma mente pode se tornar uma arma poderosa ou para o bem ou para o mal. Uma mente iluminada, aberta, flexível, treinada, atrai prosperidade. Já uma mente que está presa a traumas emocionais ou a crenças limitadas torna-se a maior prisão do próprio homem. Quantos não carregam feridas do passado que controlam suas decisões presentes? Quantos não estão vivendo hoje sob julgo de frases repetidas por pais, professores ou pela sociedade como: você não vai dar em nada, o dinheiro é sujo, ninguém nunca vai te amar de verdade. Essas frases viraram programas internos, crenças que sabotam a vida e destroem a autoestima desta pessoa. Por isso, quando falamos em liberdade integral, não estamos tratando apenas do corpo físico ou liberdade externa, mas no método expert de coaching, nós lidamos com libertação profunda, que começa pela mente, alcança o corpo e tem sua repercussão também no espiritual. Tudo que o homem queira fazer processa primeiramente na sua mente. As vitórias que você tem tido, os fracassos, tudo começa na mente. Por que muitas pessoas não conseguem falar em público? Porque a comunicação, antes de se manifestar no verbal, ela é mental, através da postura corporal. A harmonia que existe entre o corpo e a mente, ela é real. O que você faz na sua mente se manifesta no seu corpo. O que você faz no seu corpo se manifesta na sua mente. É importante entender isto e agir em conformidade com aquilo que vai fazer bem para a tua mente e para o teu corpo. Quais são as ideias que você tem permitido permaneçam na sua mente? Que conversações você tem ouvido? Quais são as músicas que você ouve? Com quem você passa seu maior tempo? Quais são suas conexões? Esta é a quarta liberdade. Há pessoas que nos nossos dias rotulam a liberdade financeira como a capacidade que esta pessoa tem de fazer gastos, comprar e comprar mais, acumular dinheiro e dinheiro. Este é um lado. Liberdade financeira é a capacidade que eu tenho de controlar, de gerir o dinheiro que tenho, o dinheiro que entra no meu bolso e o dinheiro que sai. Isto é liberdade financeira. Não confunda liberdade financeira com pessoa ter vários dígitos na sua conta de poupança. Há um aspecto importante, muitas vezes confundido, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro
é a raiz de todo mal. Mas as pessoas distorcem esse texto e dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal. Com essa distorção, chegamos a um ponto em nossas vidas que as pessoas vão desenvolvendo crenças contra o dinheiro, associar o dinheiro ao demônio. O dinheiro deve servir a ti e você não pode ser escravo do dinheiro. Se você está gostando desta viagem, das 7 liberdades, coloca aqui nos comentários o que é que faz sentido para você e continue nos seguindo. A maioria das pessoas nasce, cresce e morre sem sair da terra onde nasceu. E não é porque não houve chances, não houve oportunidades de sair. Mas a grande questão é que esta pessoa se tornou prisioneira da geografia. A liberdade geográfica não significa abandonar suas raízes, abandonar a sua terra, abandonar as pessoas que você ama, abandonar a sua cultura ou sua ancestralidade. Mas é você ter a liberdade de escolher onde viver, onde trabalhar, com quem viver e, para isso, nunca abandonar o seu propósito e procurar melhores maneiras de sustentar a sua vida com dignidade. Isto é liberdade geográfica. Estar num ponto do mundo e servir pessoas que estão em outros pontos do mundo, conforme nós fazemos na metodologia Expert. A base da vida humana na Terra são os nossos relacionamentos. Não existe prosperidade em qualquer área da sua vida se não considerares a questão de relacionamentos. Pessoas tiveram experiências positivas em suas vidas no que cerne à prosperidade física, mental, espiritual, material, emocional e em outras áreas por conta de relacionamentos. A maior prisão não tem grades de ferro, muito menos paredes de concreto. A maior prisão é relacional. Existem pessoas que vivem refém da opinião dos outros, escravos da carência afetiva ou aprisionados em vínculos tóxicos que todos os dias drenam suas energias vitais. Quantas pessoas você conhece vivem acorrentadas porque não conseguem dizer não? Quantas pessoas anulam seus sonhos apenas para manter a aprovação de um parceiro, de um amigo ou de familiares? Quantas carregam fartos emocionais de traição, rejeição e humilhação e ainda assim permanecem ligadas àquilo que as destrói? Meu amigo, a verdade é clara. Relacionamentos podem ser asas que nos levam a voar ou correntes que nos arrastam para o fundo da dor. Por isso, a liberdade relacional é a coragem de se amar o suficiente para não aceitar menos do que você merece. Liberdade relacional é escolher com quem você partilha suas energias, sua intimidade, seus sonhos. É reconhecer que se amar não é se anular e que servir o próximo não é ser escravo. A última liberdade das 7 liberdades da prosperidade. Sobre o tempo. O tempo é o recurso mais democrático, mas também o recurso mais implacável. Milionários e mendigos, jovens e idosos, todo mundo tem um dia de 24 horas. Mas o grande diferencial baseia-se em como cada um vive ou gere essas 24 horas do dia. A vida é feita de escolhas. Quando você dá prioridade a um lado, está deixando de assistir o resto. O tempo é o bem precioso que temos, mas sinceramente falando, também é o único que não temos de volta. E estas palavras ecoam nos nossos ouvidos como um chamado à responsabilidade de vivermos cada segundo, cada minuto de nossas vidas com maior intencionalidade, foco e sabermos por que estamos a fazer, mesmo também nos tempos livres. Ou você se torna o senhor do seu tempo, ou viverá sempre escravo da agenda de outras pessoas, das distrações vazias e corridas sem propósitos. Deixa-me dizer que quem controla o seu tempo, controla a sua vida. Se você não sabe administrar o seu tempo,
alguém ou circunstância vai fazer por você. Está desperdiçando seu tempo com o que não importa, você está decretando falência existencial. Liberdade de tempo não é não fazer nada. É ter o poder de escolher como, com quem e para que investir cada minuto da sua existência. O tempo vai passar. Quem está no controle? Você, outras pessoas ou são as circunstâncias? Porque há muita gente perdendo tempo com o que ele não consegue controlar, com o que ele não conhece, falando mal de outras pessoas, gastando o tempo precioso que ele devia agregar algum valor para a sua vida, ganhar mais dinheiro, se potenciar profissionalmente, ficando a falar mal de outras pessoas, invejando e querendo prejudicar outra gente, quando na verdade ele que acaba sendo prejudicado cada momento, cada minuto. Os dias vão passando, você está atingindo alguma idade, quando despertar, o tempo passou, você não casou, a sua vida parece uma bagunça. A minha questão para você refletir: é necessário que cada um de nós possa ser maestro do seu próprio tempo, gerente, administrador de cada segundo, de cada minuto de sua vida. Que Deus abençoe você e traremos outros desafios, além destas 7 liberdades.